Quando pensamos em pirâmides, logo imaginamos o Egito, com suas estruturas imponentes e o deserto dourado. Mas a maior pirâmide do mundo, em volume, não está lá. Ela fica no México, em Cholula, Puebla. Conhecida como Tlaquehualtepetl, ou Montanha Feita pelo Homem, essa pirâmide supera até mesmo Quéops em tamanho. O mais surpreendente, ela ficou escondida por séculos, disfarçada de colina, com uma igreja colonial em seu topo. Durante séculos, moradores e conquistadores passaram por ela sem perceber o tesouro arqueológico sob seus pés. Prepare-se para descobrir a história do gigante adormecido de Cholula. Para quem chega a Cholula, a grande colina verde com uma igreja no topo parece apenas parte da paisagem. Muitos visitantes sequer imaginam que estão diante de um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. A cena é tranquila. Moradores locais passeiam, turistas tiram fotos e a igreja brilha sob o sol, como se sempre tivesse feito parte daquele lugar. Mas essa colina é, na verdade, a maior pirâmide do mundo, superando até mesmo as famosas pirâmides do Egito em volume. Ela está coberta por séculos de terra, vegetação e história, tornando-se quase invisível para olhos desatentos. O que parece ser apenas uma elevação natural é, na verdade, uma obra monumental da engenharia pré-hispânica. Após seu abandono, a natureza tomou conta, camuflando a pirâmide tão bem que enganou até os conquistadores espanhóis. Árvores e arbustos cresceram sobre suas plataformas, e a chuva e o vento ajudaram a moldar a superfície, tornando-a indistinguível de uma colina comum. Por séculos, a verdadeira identidade desse gigante permaneceu oculta. Os espanhóis destruíram templos por todo o México, tentando apagar vestígios das culturas indígenas. Mas a pirâmide de Cholula passou despercebida, protegida por seu disfarce natural. Enquanto outros monumentos eram arrasados, aqui, a igreja foi construída no topo, sem que percebessem o que havia sob seus pés. Hoje, escavações revelam partes de sua base e plataformas, mostrando a transição entre a obra humana e a colina orgânica. Túneis escavados por arqueólogos permitem que visitantes caminhem por dentro da pirâmide, explorando corredores antigos e descobrindo detalhes da arquitetura original. Cada camada revela um pouco mais sobre as civilizações que ali viveram. Caminhar pelo sítio arqueológico é ver passado e presente coexistindo. De um lado, ruínas milenares, do outro, a vida cotidiana da cidade moderna. É possível sentir a energia do lugar, imaginar cerimônias antigas e perceber como a história se entrelaça com o presente. A pirâmide de Cholula é um exemplo fascinante de como a história pode se esconder à vista de todos. Ela nos lembra que, muitas vezes, os maiores segredos estão bem diante dos nossos olhos, esperando para serem descobertos. Em Cholula, o antigo e o atual se encontram de forma única, criando um cenário onde o passado nunca está realmente distante. A cada passo, somos convidados a olhar além da superfície e imaginar as histórias que a Terra ainda guarda. A grandiosidade de Cholula está nos números. Sua base mede 450 por 450 metros, cobrindo quase 40 campos de futebol. O volume total chega a 4,45 milhões de metros cúbicos, quase o dobro da pirâmide de Gizé. Cholula é um complexo de pirâmides sobrepostas, construídas em fases por diferentes culturas ao longo de mais de 1000 anos. Cada povo que dominou a cidade ampliou a estrutura, tornando-a ainda mais monumental. É como uma matriosca de pedra e adobe, crescendo geração após geração. Tudo isso foi feito sem animais de carga ou ferramentas de metal, apenas com esforço humano. Uma verdadeira montanha construída para os deuses. A construção da pirâmide começou por volta de 300 a.C., influenciada por Teotihuacan. Com o tempo, diferentes povos, como Olmecas, Xicalancas, Toltecas e Xiximecas, expandiram a estrutura.
O templo era dedicado a Quetzalcóatl, a serpente emplumada, e funcionava como centro religioso e político da cidade. O complexo incluía pátios, altares e edifícios administrativos, refletindo a cosmologia mesoamericana. Quando os astecas chegaram, Cholula já era um local sagrado e destino de peregrinação. A pirâmide era o coração espiritual da cidade, atraindo fiéis de todo o império. Cada camada construída contava a história de um novo povo e sua devoção. Cholula é um mosaico de culturas, um monumento à fé e à continuidade. Por volta do século VIII, Cholula entrou em declínio e a pirâmide foi abandonada. Sem manutenção, o adobe começou a se desgastar e a natureza tomou conta. Terra e sementes cobriram a estrutura, transformando-a em uma colina verde. Árvores cresceram, raízes se aprofundaram e a pirâmide desapareceu sob o manto natural. Esse disfarce salvou a pirâmide da destruição, enquanto outros templos eram saqueados ou demolidos. A natureza, antes domada, tornou-se a guardiã do maior segredo arquitetônico das Américas. Em 1519, Hernán Cortés chegou a Cholula, palco de um massacre brutal durante a conquista. Após a vitória, os espanhóis construíram igrejas sobre antigos templos indígenas, simbolizando a dominação religiosa. O ponto mais alto da cidade era a colina, na verdade, a pirâmide, onde ergueram a igreja de Nuestra Senhora de los Remédios. Sem saber, coroaram o maior templo de Quetzalcóatl, com um símbolo cristão. A igreja garantiu a preservação da pirâmide, pois escavações eram proibidas no solo sagrado. Assim, a cruz cristã tornou-se guardiã involuntária do maior templo mesoamericano. Por séculos, o segredo de Cholula permaneceu protegido pela fé. Durante séculos, a colina de Cholula foi envolta em mistério, confundida com uma formação natural e coberta por lendas locais. Só no século XX, a verdadeira natureza da colina foi investigada cientificamente, quando arqueólogos começaram a suspeitar que ali poderia estar escondida uma das maiores pirâmides do mundo. O renomado arqueólogo Ignacio Marquina liderou escavações pioneiras e, com sua equipe, abriu mais de 8 quilômetros de túneis cuidadosamente escavados dentro da pirâmide. Esses túneis permitiram explorar o interior da estrutura sem destruí-la, revelando segredos que estavam ocultos há séculos sob toneladas de terra e pedra. Ao avançar pelos túneis, os pesquisadores descobriram as diferentes fases construtivas da pirâmide, com camadas sobrepostas que testemunham séculos de expansão e reformas. Cada camada representa uma época distinta, mostrando como a pirâmide foi sendo ampliada por diferentes civilizações ao longo do tempo. Descobertas incríveis vieram à tona: altares cerimoniais, cerâmicas finamente trabalhadas, murais coloridos que retratam cenas do cotidiano e rituais, além do famoso Mural dos Bebedores, uma obra única que revela aspectos da vida e da religião pré-colombiana. Entre os achados mais impressionantes está o Pátio dos Crânios Esculpidos, onde pedras talhadas em forma de crânios sugerem a realização de rituais de sacrifício e práticas religiosas complexas, ampliando nosso entendimento sobre as crenças dos antigos habitantes. Ao redor da base da pirâmide, escavações revelaram pátios cerimoniais, praças públicas e centenas de sepultamentos, indicando que o local era não só um centro religioso, mas também social e funerário, reunindo pessoas de diferentes regiões. Cada novo achado ajudou a reconstruir a história de Cholula, permitindo aos arqueólogos montar um verdadeiro quebra-cabeça do passado. Assim, a colina se transformou em um dos sítios arqueológicos mais ricos e fascinantes das Américas, atraindo estudiosos do mundo inteiro. Hoje, a pirâmide de Cholula deixou de ser um mistério para se tornar um livro aberto sobre o passado mesoamericano, revelando segredos que continuam a surpreender e inspirar todos que visitam esse impressionante monumento.
Comparar Cholula com as pirâmides do Egito é inevitável. Quéops impressiona pela altura, mas Cholula domina pelo volume e pela base colossal. Enquanto Quéops é uma lança para o céu, Cholula é uma montanha que se espalha pela terra. A base de Cholula é quase 4 vezes maior que a de Quéops, e seu volume é quase o dobro. Diferente das tumbas egípcias, as pirâmides mesoamericanas eram plataformas para templos e rituais públicos. O sagrado estava no topo, não no interior. Cholula é única por ser uma construção acumulativa, expandida por várias culturas ao longo dos séculos. Ela representa a diversidade e a continuidade da civilização mesoamericana. Como toda maravilha antiga, Cholula inspira lendas. Uma das mais famosas fala de gigantes que, após um dilúvio, tentaram construir uma montanha para alcançar o céu. Os deuses, irritados, lançaram fogo e interromperam a obra. Essas histórias explicam, de forma mítica, a escala sobre-humana da pirâmide. Mitos de gigantes existem em várias culturas, refletindo o espanto diante de feitos de engenharia. Hoje sabemos que foram gerações de humanos que ergueram Cholula, mas as lendas continuam a alimentar o imaginário local. Visitar Cholula é mergulhar em camadas de história, onde cada passo revela um novo capítulo do passado. Ao chegar, o visitante é imediatamente envolvido pela atmosfera vibrante da cidade, que mistura tradição e modernidade. O aroma de comida típica, o som de músicos de rua e o colorido das feiras locais criam um cenário acolhedor e inesquecível. A subida à igreja no topo da pirâmide é um convite à contemplação. O esforço é recompensado por uma vista espetacular da cidade de Cholula, com suas casas coloridas, e dos imponentes vulcões Popocatépetl e Iztaccíhuatl ao fundo. É um momento de pausa, onde se pode sentir a grandiosidade da paisagem e a energia do lugar. Estar ali é sentir a conexão entre natureza, mito e passado. O topo da pirâmide é um ponto de encontro entre o sagrado e o cotidiano, onde lendas ancestrais ainda parecem ecoar no vento. Muitos visitantes aproveitam para refletir, tirar fotos e absorver a atmosfera única desse local milenar. Na base, o sítio arqueológico revela plataformas, altares e o famoso Pátio dos Crânios, testemunhos silenciosos de rituais antigos. Caminhar por essas áreas é como voltar no tempo, imaginando as cerimônias e celebrações que ali aconteceram. Cada pedra guarda segredos e histórias de um povo que construiu um dos maiores monumentos da Mesoamérica. Túneis abertos ao público permitem explorar o interior da pirâmide, uma experiência única e inesquecível. Percorrer esses corredores escavados é sentir o peso da história sobre os ombros, imaginando como era a vida dos antigos habitantes. As paredes úmidas e o silêncio criam uma atmosfera de mistério e respeito. O Museu de Sítio exibe artefatos e réplicas dos murais, aprofundando o entendimento da cultura local. Ali, é possível ver de perto objetos usados em rituais, ferramentas e peças de cerâmica, além de aprender sobre as técnicas de construção e a importância simbólica da pirâmide para diferentes civilizações. A pirâmide de Cholula é mais que um recorde, é símbolo de resiliência e engenhosidade. Sua grandiosidade impressiona, não só pelo tamanho, mas pela complexidade de sua construção, que desafia o tempo e a compreensão moderna. É um testemunho vivo da criatividade humana. Ela sobreviveu ao tempo, à conquista e ao esquecimento, protegida por seu disfarce natural. A vegetação que cobre suas encostas ajudou a preservar sua estrutura, tornando-a quase invisível por séculos. Hoje, é possível admirar tanto sua imponência quanto sua delicada integração com a paisagem. Se visitar o México, não deixe de conhecer Cholula e descobrir o gigante adormecido. Vale cada passo, cada olhar e cada momento de contemplação. Cholula é um convite à descoberta,
onde passado e presente se encontram para encantar todos que passam por aqui.